Por que ele só sente sua falta quando você some? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas existe uma lógica emocional por trás desse comportamento masculino. Quanto mais disponível você está, menos ele sente que precisa se esforçar. Agora, quando você some com classe, usa o silêncio como ferramenta e muda sua vibração, ele começa a perceber o impacto da sua ausência, e é aí que o jogo vira. O desejo não nasce da insistência, nasce da escassez. E a mulher que entende isso se torna magnética, imprevisível, inesquecível. Neste vídeo, você vai descobrir o poder do desaparecimento estratégico, do silêncio emocional e da imprevisibilidade feminina. Vai aprender como parar de correr atrás e fazer com que ele venha até você, sem implorar, sem se rebaixar, apenas sendo você, com autoestima e amor próprio elevados. Curtiu até aqui? Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de onde você é, para que eu saiba até onde esse vídeo está chegando. Sua interação faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo o melhor conteúdo para você. Primeira estratégia: sentir-se invisível. O ponto de partida emocional. Tem algo que machuca silenciosamente. É quando você sente que está ali, mas parece invisível. Faz de tudo, se doa, tenta ser perfeita, e mesmo assim, ele se afasta. É como se quanto mais presença você oferece, menos ele a enxerga. Esse é o ponto onde muitas mulheres se perdem emocionalmente, esquecendo que o magnetismo feminino começa quando você é prioridade emocional para si mesma. Quando você entrega demais, você dissolve sua própria escassez. E escassez é o que cria valor. Mas a culpa não é sua. A gente vive num mundo que ensinou a mulher a ser constante, previsível e sempre disponível. E aí mora o erro. O segredo não está em ser perfeita, mas em ser imprevisível. Quando você some, com inteligência, usando o silêncio estratégico, ele é obrigado a sentir sua presença na ausência. É o primeiro passo para ativar nele o medo da perda. Aquele que antes só você sentia. Se tem algo que você precisa aprender agora, é a importância de parar de mendigar afeto. Amar não é sinônimo de insistir, e sim de se respeitar. Quando você se olha no espelho e vê uma mulher que sabe seu valor, tudo muda. E é justamente aí que o jogo começa a virar. Quando você entende que a reversão psicológica começa no autoconhecimento. E essa virada? Bom, ela não acontece correndo atrás. Segunda estratégia: atração reversa. Pare de correr atrás. É contraintuitivo, mas funciona. Quanto mais você corre atrás, mais ele corre de você. A atração emocional não nasce do desespero, mas da escassez. Quando você aplica o desaparecimento estratégico, você ativa no homem o impacto emocional que o faz pensar: o que será que aconteceu? É nessa ausência planejada, com classe e sem mágoa, que sua presença se torna inesquecível. Ele para de ver você como garantia e começa a perceber como perda. A mágica acontece quando você retira sua energia daquele relacionamento e foca em si. Sua vibração energética muda, sua frequência vibracional se eleva, e é impossível não notar. Isso não é sobre vingança, mas sobre poder interior. Dica prática: em vez de mandar mensagens tentando resolver, use esse tempo para investir em algo seu. Um curso, uma leitura sobre autoestima, ou até mesmo um novo hobby que te inspire. O magnetismo feminino nasce em quem se movimenta por si. E quando ele percebe que você parou de responder com o coração na mão, começa o jogo da imprevisibilidade feminina. Ele se pergunta onde está aquela mulher disponível de sempre. O silêncio estratégico grita mais alto que 1000 mensagens. Quem entende isso começa a dominar o espelho emocional, onde o outro só recebe o reflexo do que oferece. E aí, sem correr, você começa a ser procurada. Terceira estratégia: magnetismo feminino e poder do silêncio. O silêncio, quando bem usado, vira uma arma poderosa de atração emocional. Não é sobre se calar por orgulho, mas por inteligência emocional. Quando você escolhe não responder, não cobrar, não se explicar, você ativa nele o medo da perda. É aí que a presença na ausência ganha força. Ele começa a se perguntar onde você está, com quem está, o que aconteceu. E a mente dele vira um campo fértil para o impacto emocional. Essa pausa estratégica, esse sumir com classe, mexe com o ego masculino mais do que qualquer declaração apaixonada. Você não precisa levantar a voz, só precisa saber a hora de se retirar. E isso não é frieza, é amor próprio. Quem entende seu valor sabe que nem todo contato vale a pena.
Em vez de mandar áudios longos, você escolhe se calar e deixar que o vazio fale por você. E sabe o que acontece quando você some? A mente dele preenche o silêncio com suposições. Isso gera escassez, e a escassez gera desejo. É como se o homem fosse puxado por uma força invisível, o magnetismo feminino em sua forma mais pura. E enquanto ele tenta decifrar, você já está um passo à frente, refinando sua imprevisibilidade feminina e abrindo espaço para algo ainda mais poderoso. Quarta estratégia: autoestima que deixa marcas. Tem mulher que entra e some da vida de um homem, e ele nem percebe, mas tem aquela que, mesmo longe, continua presente nos pensamentos dele. Sabe por quê? Porque você tem autoestima. E autoestima verdadeira não grita, não implora, não se humilha. Você se impõe com leveza, com uma presença que continua ecoando, mesmo no silêncio. Quando você começa a se enxergar como prioridade emocional, você vira referência. Ele pode até tentar esquecer você, mas a memória emocional que você deixa não permite. Dica prática: pare por um momento e escreva uma lista com todas as suas qualidades. Sim, todas, sem falsa modéstia. Isso te ajuda a elevar sua vibração energética e reforçar o seu amor próprio. Você que investe em si mesma, que pratica o autoconhecimento, se torna rara. E o que é raro é valioso. Enquanto você cuida da própria luz, ele sente falta do brilho. E quando você entende que não precisa provar mais nada pra ninguém, você vira o espelho emocional de tudo que ele perdeu. E aí, é ele quem começa a correr atrás. Quinta estratégia: reversão psicológica e espelho emocional. Tem um momento em que a ficha cai, quando você para de dar mais do que recebe. A partir daí, tudo muda. Ele sente a reversão psicológica acontecendo, como se o jogo tivesse virado e ele não soubesse mais as regras. O espelho emocional é cruel quando mostra para o outro exatamente aquilo que ele entrega. E o que ele vê? Ausência, frieza, indiferença estratégica. Quando você começa a refletir o comportamento dele, ele é obrigado a se enxergar, e geralmente não gosta do que vê. Essa quebra de padrão cria um desconforto poderoso, que ativa nele o medo da perda. E você nem precisa dizer nada. Só de parar de mandar mensagens longas, responder com calma, não perguntar mais. O que houve? Já muda tudo. É aí que a escassez começa a doer para ele. E quanto mais você mantém a postura, mais ele percebe que perdeu o controle. Não dá mais para prever o que você vai fazer, porque agora você está focada em si, na sua frequência vibracional, no seu amor próprio. Você entendeu que reciprocidade é o mínimo. E sem precisar implorar, você mostra que tem opções, que tem valor. E isso o desequilibra por completo. Principalmente quando você começa a explorar o mistério da imprevisibilidade feminina. Sexta estratégia: o mistério feminino como fonte de poder. O previsível cansa. Quando ele sabe exatamente o que você vai fazer, dizer ou sentir, perde o encanto. A mulher que deseja se tornar inesquecível precisa despertar a arte da imprevisibilidade feminina. Ser um enigma, não por jogo, mas por profundidade. O magnetismo feminino se intensifica quando você não entrega tudo de uma vez. Você instiga, você surpreende, você se reinventa. E isso não significa mudar quem você é, mas deixar que ele descubra camadas suas aos poucos. Um dia você posta um poema reflexivo, no outro está sorrindo numa nova atividade. Isso gera atração emocional, porque ele não sabe mais como te rotular. Você que tem vibração energética elevada, sabe que seu mistério é o tempero da relação. E isso, minha amiga, mexe com qualquer homem. Essa aura misteriosa nasce do autoconhecimento. Quando você se conhece de verdade, não precisa se justificar o tempo todo. Você se expressa com leveza, com inteligência, com aquele toque de escassez que deixa qualquer um curioso. E enquanto ele tenta entender quem você é agora, você já está mergulhada em sua transformação energética e se aproximando de uma liberdade emocional que vai além da aprovação dele. Sétima estratégia: transformação energética e liberdade emocional. Quando você entende que mudar sua energia muda sua vida, tudo ao redor começa a reagir diferente. A transformação energética não é só espiritual, é prática também. É você se colocando em primeiro lugar, cuidando do corpo, da mente, das emoções. Essa mudança ele sente, mesmo sem ver. É a famosa presença na ausência. Você não fala, mas sua nova vibração grita. Ele começa a perceber que aquela mulher que chorava por mensagens agora está vibrando outra frequência. E isso, meu bem,
Confunde o ego dele como poucas coisas na vida, porque agora você é imprevisível, leve, autêntica. Você não está mais tentando ser notada. Você simplesmente é. Dica prática. Busque terapias como o Reiki, a meditação guiada ou até a escrita terapêutica para fortalecer sua liberdade emocional. Você não precisa provar mais nada, porque finalmente entendeu que amar o outro só é possível quando o amor próprio está sólido. E isso muda tudo. Você que vibra alto atrai tudo que está na mesma sintonia. E quando ele tentar voltar, talvez nem reconheça mais aquela mulher que um dia ele subestimou. Especialmente quando você usa o silêncio como sua nova linguagem. 8ª estratégia. Silêncio estratégico como mensagem poderosa. O silêncio não é ausência de comunicação. É uma comunicação mais poderosa do que qualquer palavra. Quando você se retira, quando some do radar, ele é forçado a encarar o vazio. É nesse espaço que sua presença grita. O silêncio estratégico ativa nele o impacto emocional mais profundo. Ele começa a lembrar de cada detalhe, cada gesto, cada conversa. E a dúvida é o que mais corrói o ego masculino. Enquanto ele espera que você exploda, você se cala. Enquanto ele imagina mensagens cobrando respostas, você permanece em paz. Essa ausência não é desinteresse. É amor próprio em ação. Você não corre atrás. Você faz falta. Dica prática. Ao invés de mandar aquele "oi, sumido", respira fundo e vai fazer algo só pra você. Uma caminhada, um banho demorado, um café com você mesma. Essa pausa é necessária para ele entender que não é insubstituível. O silêncio vira espelho emocional, mostrando a ele o tamanho da ausência que provocou. E você que domina esse recurso, aprende que o controle da situação está justamente em não reagir. E quando ele começa a sentir a escassez, a reavaliar suas atitudes, você está pronta para dar o próximo passo, que não é correr, é parar. 9ª estratégia. Pare para ele começar. Tem um momento em que você precisa parar. Parar de justificar, de insistir, de implorar migalhas emocionais. E é exatamente nesse silêncio que começa a transformação. Não só dele, mas principalmente sua. Quando você não reage mais como ele espera, ele entra em crise. O que antes era garantido, agora virou mistério. E o medo da perda começa a dar as caras. Essa mudança ativa a reversão psicológica de forma profunda. Ele já não sabe mais o que esperar, porque você não entrega mais reações previsíveis. E quando ele vê maturidade emocional no lugar de drama, começa a repensar tudo. Você que se recolhe com dignidade, aciona nele um processo de resgate interno. E tudo isso sem levantar a voz, apenas com indiferença estratégica. E o mais interessante? É nessa pausa que você reencontra sua força. A prioridade emocional agora é você. A autoestima não é mais negociável, e enquanto ele tenta decifrar o que aconteceu, você já está longe, mergulhada em seu magnetismo feminino. E sem correr, você mostra que o verdadeiro poder está em quem sabe quando parar. 10ª estratégia. Resgate do poder pessoal. O que faz uma mulher ser inesquecível não é o quanto ela corre atrás, mas o quanto ela sabe se afastar com classe. Quando você entende seu valor, tudo muda. O silêncio vira linguagem. A ausência vira impacto. E o amor próprio vira escudo. Você não precisa provar nada, nem pedir nada. Você apenas é. E esse ser incomoda, provoca, mexe com a frequência vibracional de quem achou que a tinha nas mãos. Quando ele volta, achando que tudo será como antes, você não é mais a mesma. A transformação energética fez de você outra mulher, mais forte, mais consciente, mais magnética. E nesse reencontro, a pergunta certa não é: será que ele mudou? Mas ele ainda merece estar aqui? Porque agora você se tornou escassa, valiosa, dona de si. O resgate do poder pessoal acontece quando você entende que a prioridade emocional é você mesma. E tudo que vier depois disso é bônus, não necessidade. Essa mulher, mesmo em silêncio, é barulho. Mesmo ausente, é presença. Mesmo quieta, é revolução. E se ele quiser voltar, vai ter que merecer cada segundo do novo espaço que você criou.